Olá, bem-vindos a mais uma prática. Hoje a gente vai seguir o estudo do primeiro capítulo do Yoga Sutras de Patanjali, o Samadhi-pada, e a gente vai terminar esse primeiro contato que a gente está tendo com esse clássico da literatura indiana e faz parte também no nosso estudo teórico, do nosso embasamento teórico. E o Ashtanga Yoga é de extrema importância para que a gente compreenda conceitos que são trazidos até hoje numa prática de Hatha Yoga, seja em qualquer lugar do mundo. A gente, por exemplo, vai ouvir o Om no início ou em algum momento da prática, né? Ou ao menos deveríamos ouvir o Om, porque a gente já viu lá no nosso começo de aula, de curso, que a gente faz o Upasana. O Upasana é um serviço respeitoso. Então, quando a gente observa certos conceitos que a gente, obviamente, não consegue esgotar o seu conceito filosófico e nem a sua prática ao máximo, mas a gente ao menos faz um Upasana, um serviço respeitoso. E o Om, a gente já teve a oportunidade de observar na Mandukya Upanishad, como que é o Om, inclusive nos estudos do Bhagavad Gita, onde aparece o mantra Om, uma explicação. E agora a gente vai retomar, vai ver esse conceito do Om, e é porque ele é tão significativo, né, na tradição do Yoga. E nesse capítulo, não, Samadhi-pada, ele vai falar muito sobre essa ideia de iluminação interna, sobre comunhão, sobre fé. E a sílaba Om é uma janela que nos dá um vislumbre do imanifesto e transcendental no manifesto. O transcendente não pode ser visto, mas certamente pode ser experienciado. A gente observa que quando a gente canta o mantra Om, e se a gente for fazer essa pergunta para quem está focalizando o mantra Om, certamente vamos ter diversas respostas bem distintas uma da outra, porque a interpretação mental de uma vibração que quer fazer com que a gente conecte com o imanifesto, com o transcendental, é realmente muito difícil de ser explicado, mas é fácil de ser experienciado. Eu tive uma oportunidade uma vez de dar aula para adolescentes, e aí quando eu cantava o mantra Om, eu fiz essa pergunta bem capciosa para a turma, né? O que é o mantra Om para vocês? E aí teve um aluno na sua pureza que falou, eu não sei muito bem o que é, mas quando eu canto me sinto super bem, me sinto muito conectado, é um momento bem único no meu dia. Então, ele certamente, né, não pode ser visto, enfim, mas certamente pode ser experienciado como essa experiência de contato, de vibração, né? Porque o pranava, que é outra maneira de chamar o mantra Om, representa a voz do silêncio, o som insonoro. Apenas através de uma apurada sensibilidade da consciência que pode ser chegar à experiência do intangível no tangível. Então, estamos aqui, queridos alunos, uma apurada sensibilidade da consciência. Então, a prática, ela serve para isso, para refinar a sua sensibilidade. E aí, essa prática do Ashtanga Yoga, ele vai dando pro praticante, pro aspirante de praticante de yoga, diversas dicas de como chegar até esse apuramento de sensibilidade, né? Para que a gente consiga ter essa experiência de estar vivendo uma experiência densa, mas conseguir perceber o sutil, né? Então, a prática do yoga é do denso para o sutil. Essa experiência, Patanjali fala que as práticas, né, os angas, os caminhos, dependem da intensidade em que o yogi emprega a sua sadhana. Esses nomezinhos a gente já viu, né, que é o seu trabalho espiritual, né. Então ele vai falar que isso depende
os instrumentos vão desenvolver, né, de uma maneira suave, média e forte. Isso foi o final da nossa aula anterior. Porém, o filósofo afirma que existe uma maneira ainda mais eficaz e rápida para o desenvolvimento do sadhaka, ou seja, do praticante, né? Esse caminho é o caminho da fé, ou Ishvara Pranidhana. E aqui esse é o pontapé inicial para que a gente desenvolva essa nossa aula, que ele vai falar justamente no Sutra 23, disso que eu acabei de falar nesse momento introdutório da nossa aula. Vamos lá dar uma olhada no Sutra? Então, o êxtase supraconsciente é obtido através da devoção ao Senhor Ishvara Pranidhana. Quando a gente estudou nas aulas passadas, a gente viu que o Ashtanga Yoga, esse yoga de 8 passos, existem os yamas e os niyamas. Então, os niyamas, que são as observâncias, o último niyama justamente é isso daqui, é a devoção ao Senhor, ou seja, Ishvara Pranidhana, a fé. Então isso já é um conceito que ele chega agora já com uma explicação anterior, então ele já não é uma coisa tão difícil de ser compreendida. Mas mesmo assim a gente vai entender, vai dar uma aprofundada nesse conceito, nessa observância, porque Pranidhana significa atender a, ou voltar-se para. E Ishvara significa Deus. Então, voltar-se para Deus é um empenho espiritual verdadeiramente intenso e expansivo. Ishvara Pranidhana é voltar-se para uma direção totalmente nova. Então, ali eu coloquei, né, verdadeiramente intenso e expansivo. Então, ele está falando de expansão, não de extensão. É o que a gente busca quando a gente cria esse contato, essa manifestação, onde a gente entende que existe uma força superior. E também nos sutras passados, o Patanjali afirmou que o Ishtadevata é a divindade que o praticante escolhe, né? Então ele tem a liberdade de escolher a sua representação que mais chega próximo daquilo que ele sente como Deus. Tem essa capacidade, né, de expandir. É bem interessante quando a gente observa isso, porque realmente no começo das minhas práticas aqui, onde a gente faz uma abertura de campo, um ancoramento, e a gente faz uma espécie de uma reza mesmo, né? Então a gente observa que esse momento de fechar os olhos e de entrar uma construção de estado meditativa, geralmente é um momento que a mente ainda está apegada aos conceitos que ela vinha trabalhando, ou quando a prática de manhã, enfim, diversas manifestações que às vezes estão desequilibrando ali aquele momento que era para ser um momento de plenitude, de contato com a nossa essência, de mente tranquila. Mas quando a gente começa a trazer esse campo, né, começa a puxar isso, a trazer esse momento mais devocional da nossa prática, a nossa mente, via de regra, né, na teoria, ela acalma mais. Então, isso que ele está falando, né? A gente não está falando de um êxtase supraconsciente, né? De um movimento que a gente vai chegar a isso. Isso eu já falei em outros momentos para vocês. Mas é interessante perceber que quando a gente entra em contato, tem um hábito de fazer isso, né? Esse Ishvara Pranidhana, a gente tem esse hábito de expandir a nossa consciência. Expandindo a nossa consciência, o barulho mental ou as distrações mentais, elas vão com certeza se rendendo a essa força maior que vem do além, né? Que vem dessa força divina mesmo que permeia a gente. E aí no Sutra 27 é que ele vai falar do Om, tá? O que o Om é, gente? E esse símbolo, ou seja, a proclamação do Pranava, é a sílaba Om.
Então, o som místico que representa o Ishvara Pranidhana, a devoção ao Senhor, é o Om, né? O símbolo da união. O primeiro despertar do homem com relação ao mundo externo é através da faculdade da audição. O Om é considerado a primeira exortação do imanifesto no manifesto. O Om ou Pranava nos dá uma indicação da presença do intangível no tangível, no transcendental no imanente. A recitação dessa sílaba sagrada leva à contemplação do seu significado. E aí é isso, ali eu já dei aquele exemplo do meu aluninho, né, que ele, mesmo não sabendo muito o que é o Om, apenas ele fez de coração aberto e entrou em estado contemplativo, né. E aí a gente vai avançando para o Sutra 32 para observar outros conceitos, né, de comunhão, de estado de iluminação, né, que é o capítulo, né, que ele explica isso. Ele vai usar 3 tipos de iluminação: a Sampragnata, o Nivitarka, o Nirbidya, né, o Nivitarka e o Nirbidya Samadhi. Esse a gente não vai conseguir entrar com tanto... A gente não vai conseguir fazer com que esses 3 níveis de samadhi, níveis de comunhão, a gente não vai focar neles, né? Até porque isso a gente teria que costurar outros sutras para embasar um conhecimento, mas a essência do Samadhipada é explicar a natureza do Samadhi e como esse ser chega ao Samadhi, como esse ser... como o objetivo do yoga é encontrar o Samadhi, é encontrar essa essência que existe dentro da gente. E aí é uma construção de conhecimento. Mas é de bom tamanho que a gente vai estudar, que vai, com efeito, vai suprir essa carência de estudar esses 3 níveis de Samadhi mais um pouco mais de proximidade. Então, no Sutra 32, para contrapor-se às distrações, o yoga deve recorrer à prática de concentrar-se em um único princípio. Então, aqui ele está falando, Ekatattva Abhyasa, que significa atenção unidirecionada. Significa identificar a investigação do princípio da unidade. Patanjali indica que quando a atenção total for explorada, o sadhaka, ou seja, o praticante, tiver se libertado de todas as distrações, uma abordagem inteiramente nova do relacionamento humano com o todo abrir-se-á para ele. O praticante será capaz de relacionar-se de forma correta com a vida sem absolutamente qualquer esforço. Então, Ekatattva, né, a gente já viu aqui, o Abhyasa a gente viu na aula passada, que é a prática, né, a prática do yoga. Tattva é a observação da manifestação divina na Terra. Isso a gente estudou quando a gente viu o Samkhya, né? Então, Eka é pegar, né, agarrar-se, ou seja, em um lugar, né, ir em um lugar aonde a gente consiga entrar em um foco total, né? E esse foco total vai fazer com que os nossos preconceitos mentais não entrem em ação, a gente apenas sinta a coisa acontecer. E aí viva o momento presente, e viver o momento presente a gente consegue acelerar o nosso processo de sabedoria, né? A gente consegue captar a essência do jogo, né? A gente consegue observar as regras desse jogo que tem, né? Que essa vida fluida, né? Que a vida, a nossa manifestação terrena, né? Então tudo isso, cada ação que a gente faz, ocorre uma reação, né? O efeito borboleta, né? Que a ciência fala. E aí, com essa ideia de viver o momento presente, a gente consegue, em vez de observar a natureza com a barreira a ser ali derrubada, né? Uma coisa difícil, uma coisa que vai doer. Isso a gente viu na aula passada, né? Onde o aspirante à vida espiritual, a disciplina não tem nada a ver com isso, né? Não é um show de austeridades, não é ou um candidato ao sofrimento, como eu coloquei ali, digitei.
e sim uma capacidade de se relacionar de forma correta com a vida, né? Então esse fluir com a vida é um dos benefícios de viver uma vida na presença. Então no Sutta 33, logo após o 32, ele fala que a projeção da amizade, compaixão, gratidão, equanimidade perante as coisas, sejam elas alegres ou tristes, meritórias ou demeritórias, leva à pacificação da consciência. Então aqui ele está falando sobre seguir o caminho, né? Seguir o caminho equânime, né? Seja ela alegre, triste, meritória ou demeritória. Às vezes a gente fica projetando algo que normalmente não vem, né? Isso gera um apego danado. E aí, quando a gente se desapega disso, né? A gente encara isso com equanimidade. Isso, de acordo com esse texto, ele vai levar à pacificação da nossa consciência, ou seja, segue o caminho da prática, mas também não esquece o caminho do vairaja, da entrega, o caminho da devoção, né? E aí a gente vai projetar esse movimento, que é um movimento sáttvico, né? Um movimento mais sutil que o nosso ser pode expressar. Isso são expressões genuínas do divino na Terra, né? Que é a amizade, a compaixão, a gratidão, essa equanimidade, né? Então a gente sempre tem que tentar expressar esse movimento aqui, e sejam as situações alegres, tristes, meritórias ou demeritórias, né? Porque tem até que esse daqui a gente poderia resumir como se fosse aquela frase que ficou famosa, né, do professor Hermógenes, onde ele fala: entrego, confio, aceito e agradeço. Essa é uma frase bem interessante, né, que ficou bem famosa graças ao nosso grande mestre, grande professor Hermógenes. Então ele está falando, professor Hermógenes, que é isso, né? A gente tem que agradecer, né? Agradece independente do que vem, né? Aliás, entrega, né? Independente do que vem, agradece. Eu entrego, aceito, né? Aceito independente do que vem, agradeço. Entrego, confio, aceito e agradeço. Tinha esquecido a frase, né? De entregar, de aceitar independente, de confiar e depois agradecer. Muito bem. A gente segue aqui para o nosso estudo. Ou senão, a contenção das flutuações da consciência é alcançada através da expulsão e retenção da respiração, ou prana, de acordo com a regra do yoga. Aí ele está falando que também é possível fazer isso para além da devoção, para além do mantra Om, para além da equanimidade perante as coisas que a gente acabou de ver ali, né? Então, concentrar-se em um único movimento, ekatattva abhyasa, a atenção unidirecionada, tudo isso vai levar à pacificação da consciência e também a respiração. Aqui ele está falando que a respiração, né, prana ou pranayama, ele faz isso. Ele tem esse poder de trazer essa atenção unidirecionada, né? Essa concentração que a gente tanto carece. Ou senão, o estado de contenção acontece quando surge atividade centrada num objeto que mantém a mente estável. Muito interessante aqui, né? Então ele está falando de dharana, né? De concentração. Ele está falando de uma abertura interna de consciência onde a gente consegue... tem muita gente que usa yantra, né, para meditar, com aquele pontinho, com uma mandala. Então isso daqui também serve para esse momento que é um momento de recolhimento, né, de reeducação dos sentidos, tanto que a gente já estudou sobre isso e está sempre sendo falado. E
E aí ele fala que existe mais uma, né, maneira de fazer isso, que é por meio de dhyana, que é a meditação, lembra? É um dos angas, né? Penúltimo anga, como é desejado. Então, meditar é uma prática que ele já deixa bem claro, né? Desejado, que essa, inclusive dos estudos ali passados, a gente viu a questão dos kleshas, né? Tudo aquilo que gera sofrimento na vida humana. Então, no Sadhanapada, no capítulo da prática, Patanjali fala que a meditação é a única forma da gente se livrar desse atrito, né? Quando a gente está tão ainda nesse momento onde a gente está querendo fazer esse saucha, essa limpeza, tá na prática, né, no sua disciplina. Aqui o Samadhipada é lícito a gente dizer que já é para um praticante que já sabe, já trilhou o caminho da sadhana, né, ou já tem isso muito consolidado em si. Então ele vai falar que a meditação é isso, ele não vai explicar o que é meditação, ele vai falar que se você meditar, você vai entrar em um estado de absorção interna, e esse estado de absorção vai levar a sua observação da sua essência, e a sua essência, a sua alma, e da sua alma, esse contato que ela tem com o divino. E aí sim, né, o contato, ou a comunhão, que é o samadhi, ou a iluminação, ou o êxtase. Vamos seguir. Esse aforismo aparentemente técnico trata de uma ideia bem simples. De acordo com os comentários escritos em sânscrito, a atividade centrada num objeto significa um estado de consciência sensorial intensificada, chamado de percepção divina. Isso que eu acabei de falar para vocês, né? A ideia é que a sensação interna de um aroma ou uma textura, por exemplo, pode concentrar a mente ao tal ponto que o yogin chega a um estado de contenção, que é Nirodha. Então, isso aqui é exemplificando, isso aqui explicando esse sutra aqui, né? Esse sutra aqui, o Sutra 32, onde ele fala que um estado de contenção, né, tattva abhyasa, que é o quê? Justamente aquilo ali que ele falou, ó. A ideia de que a sensação intensa de um aroma, a textura, por exemplo, pode concentrar a mente, porque isso tudo são movimentos da Prakriti, né? Tudo isso tem a essência de Deus nela. Então isso tudo pode concentrar a nossa mente. E aí, por fim, aqui já é o último slide para a gente terminar a nossa aula, com a purificação da profundeza da memória, o qual como se esvazia da sua essência quando só o objeto da meditação fulgura, o estado de êxtase é chamado de supracognitivo. Aí a Nivitarka, né, isso é um dos êxtases que eu falei para vocês, uma das maneiras ali que ele está falando que é supracognitivo. Então, quando a gente desfaz a nossa ali, ele está falando, colocou a memória, porque a nossa memória está atrelada aos nossos conceitos. Então, quando não há conceito nenhum, a gente consegue ver as coisas de da sua verdadeira forma, da sua verdadeira essência. Então, imagine você aprender com tudo, né? Quando a gente está tão absorvido em tudo que você vai fluir na vida. Então, sem esse pré-conceito mental, essas pré-concepções mentais que a gente tem, a gente expressa o que a gente já viu, o que foi ensinado pra gente. E a gente ainda considera que isso vem de outras vidas, né? O yoga reencarnacionista, a filosofia reencarnacionista. Então você vai olhar a coisa sem refletir, você vai apenas sentir a essência da coisa. Sentindo a essência da coisa, você vai sentir a sua essência. Esse é um dos êxtases, né? Ou seja, um dos samadhis, né? A gente está falando dos estados de comunhão, de iluminação nesse capítulo. Quando a lucidez no êxtase suprarreflexivo é chamado do ser interior, adhyatma prasada, desculpa, tá?
Isso aqui, ó, eu coloquei um comentário aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Ó, o pensamento realmente é o centro de identidade. Então a gente está falando ainda sobre mais ou menos isso aqui, né? A memória, né? Então, esse centro de identidade que separa e divide, porque para a gente catalogar uma coisa, ou seja, um passarinho, a nossa mente já vai, ele tem um nome tal, ele tem determinado canto, enfim, ele está separando e dividindo. Mas quando a semente do pensamento é eliminada, surge um estado de percebimento sem escolha, ou nivikalpa samadhi. Nesse estado, não há semente de pensamento, impossibilitando o fator que separa, divide e nomeia. Patanjali afirma que, com a perfeita e total sensação do pensamento, desce a graça da iluminação. O estado de graça mencionado é a condição de estar se estabelecido no yoga. Então aqui, Adhyatma Prasada, né? O que é prasada? Quem já foi aí num ritual Hare Krishna, né? Num kirtan, num satsang, você sabe que tem a praçada, né? A praçada é a comida ali que é oferecida a Krishna, então isso, a praçada é graça, né? Então a gente observar a Adhyatma, ou seja, observar a nossa alma, a descida, então realmente é uma graça, você se utilizar ao ponto de olhar a sua própria graça, a sua própria alma. E não olhar o pensamento ou os conceitos que alguém trouxe, que é alma, que alguém te disse o que é alma. Não, você realmente foi lá e se deleitou com essa graça, né? Com essa praçada que é olhar para a própria alma em estado puro de consciência, sem nenhum preconceito, sem nenhuma preconcepção, vendo as coisas como elas são, né? Isso é de realmente arrepiar, que pensar que isso é possível, né? A gente observar as coisas assim, tão, com tanta sabedoria, com tanto discernimento. E aí, por último, o Sutra 48, claro que ainda segue, né? O Samadhipada, ele tem mais alguns sutras, mas eu vou finalizar por aqui. Neste estado de suprema lucidez, toda intuição leva em si a verdade. Então, olha só que interessante. Tal sabedoria nasce apenas quando os 3 atributos, tamas, raja e sattva, são purificados. Ver as coisas como elas são em sua natureza original e intrinsecamente. É a verdade em sua forma mais pura. E aí, quando ele está falando de verdade, toda intuição leva à verdade, é isso. É a gente seguir esse movimento, né, de qualidade de presença, de equilibrar os nossos gunas. Novamente ele falou dos gunas, então não vou precisar repetir, pois a gente falou já muitas vezes sobre isso, né? E a prática do yoga está absolutamente atrelada a isso, assim como a do Ayurveda, que a Jana falou um pouco na aula dela. Assim, daqui a pouco a gente vai ver os Hatha Yoga, as posturas, os chakras, tudo isso está ligado aí a esse movimento dos gunas, né? Então, esse estado de suprema lucidez, né? Toda intuição leva em si a verdade. Então, a gente está tão vazio que a gente entra em contato com esse lugar onde a gente acha que é uma coisa mística, eu acho que é só para algumas pessoas, né? Ou só para as mulheres, né? Intuição feminina. Onde, na verdade, isso não. Isso é a gente ver, sentir o campo abrir, sentir as possibilidades, né? A gente vê nos textos sagrados, tipo o Mahabharata, o Bhagavad Gita, onde eles não vão, eles sentem os maus presságios ou os bons auspícios, né? Tudo isso é porque eles estão em constante sadhana, né? Em constante prática espiritual, então desenvolvendo esse estado mais refinado de consciência. A intuição, que é uma forma também de perceber a vida, ela é aflorada. Então essa intuição, né? A gente começa a ver essa verdade com V maiúsculo, né, em sua forma mais pura. A gente começa a observar esse deleite da vida e a se conectar com essa abundância, né, que é a vida. Então, aí parar de reclamar, de fazer esses processos muito ligados ao nosso contexto histórico, enfim. Essa contextualização do yoga, né? Pegando
pegando diversos textos, diversos movimentos de pensamentos, correntes filosóficas, todas elas chegam a esse mesmo lugar, onde a gente quer ao máximo sutilizar a nossa consciência para que a gente perceba, né? Quando a gente percebe que tudo é sagrado, certamente a gente não derrubaria uma árvore sequer, né? Se não fosse realmente necessário, né? A gente ia ter um cuidado muito maior com o nosso redor, a gente ia ter um cuidado muito maior com a nossa saúde, principalmente, né? Porque existe essa possibilidade de a gente... Imagina, né? A gente pode botar um exemplo para quem tem filhos, né? Ou netos. Aquilo tudo é muito sagrado para ti, né? Então tu cuida com muito zelo, né? Tu zela, tu preserva. Então imagine que esse amor, né? Samadhi, uma das traduções de Samadhi é amor. Imagine que esse amor, essa comunhão seja aberta para tudo, né? Então ia ser muito gratificante. Então, além da gente mesmo, o planeta ia agradecer muito se a gente tivesse essa conexão mais pura, mais verdadeira, né? Essa é a minha maneira de pensar. Então, eu agradeço a presença de vocês. A gente vai terminar a aula por aqui. E até breve. Muito obrigado e namastê.